Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Fala aí a CISA, Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Agropecuária de Nova Santa Rita. Hoje um podcast especial, um podcast sobre o Outubro Rosa. E antes de nós começarmos, eu quero te convidar para que você compartilhe esse link do nosso podcast, pois o assunto hoje é muito importante. Então, você mande aí para suas parceiras de negócio, seus associados, mande para o seu grupo de empresa, mande para a família. Eu acho que todas as mulheres têm o direito, né? E não só as mulheres, mas os homens também, de saberem muito mais sobre esse assunto que nós estamos falando no Outubro Rosa e esse mês inteiro. E o outubro, ele é uma conscientização sobre o câncer de mama, uma campanha para salvar vidas e que vai nos lembrar sobre o autocuidado e que nós temos nas nossas mãos, né, uma arma poderosa que são as informações que podem ajudar muitas mulheres nesses primeiros sintomas. E no episódio de hoje nós vamos conversar então sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e também do acolhimento emocional que esse processo precisa e é muito necessário. E eu quero, antes de apresentar aqui as nossas convidadas especiais que estão conosco, falar sobre os nossos patrocinadores. Hoje nós temos patrocinadores deste podcast especial e eu quero falar sobre o Felipe Tuon, a iGreen e também o AX4 Contabilidade, que são associados da CISA e que têm patrocinado este podcast especial da CISA. Também eu quero dizer para você que está online conosco que você pode mandar suas perguntas, seus questionamentos, que conforme a gente for conseguindo, a gente vai lendo e vai passando para as participantes para que a gente possa responder. Então, eu quero com muito carinho, com muita honra, apresentar primeiramente a Rita Cunha, que é diretora executiva do IMAMA, Instituto de Mama do Rio Grande do Sul. E ela é pedagoga de formação, também graduanda em gestão hospitalar e atua no IBAMA desde 2005. Seja muito bem-vinda, Rita. Obrigada, Dayana. É um prazer estar aqui com vocês, com a Vandréia, contigo. Também agradecer a CISA, né, que tem um carinho grande pela instituição, então a gente está muito feliz. Que ótimo. Também queremos mandar já um abraço para o nosso presidente, Alex, que sempre nos apoia. E que sempre levanta a bandeira, né, de nós estarmos trazendo assuntos muito importantes dentro da CISA. Também eu quero apresentar minha colega, Vandréia Marques, que é advogada, especialista em direito previdenciário. Ela também é conselheira da OAB Subseção Canoas, Nova Santa Rita, e é coordenadora do núcleo jurídico da CISA. Muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, pessoal de casa. É uma alegria muito grande estar aqui para conversarmos um pouco sobre um assunto tão relevante e importante. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Vandréia, pela tua participação. E também, meu nome é Dayana Menezes, para quem não me conhece, sou advogada, também especialista em direito imobiliário, atuo na cidade de Nova Santa Rita, sou associada da CISA e também integrante do núcleo jurídico. E além do trabalho jurídico, eu atuo já há alguns anos, também me dedico a iniciativas sociais, voltadas também para mulheres na área da espiritualidade e do bem-estar. Então, é um prazer poder, nesta noite, estar aqui com mulheres tão especiais e que têm tanta bagagem também para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o Outubro Rosa. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que já está conosco. Deixa eu ver aqui, os nossos... Está conosco Paulo Menezes, um abraço. E eu peço mais uma vez que você vá compartilhando e os nossos associados aqui vão mandando mensagem e a gente vai divulgando o que vocês estão perguntando. Então, vamos começar. Rita, a gente tem algumas perguntas para te fazer. A gente gostaria que tu contextualizasse para nós o que é, né, o Outubro Rosa, como que surgiu esse movimento, o que ele representa hoje na sociedade e qual tem sido o papel do IMAMA neste projeto, né, ao longo destes anos, que hoje tu atua há 20 anos já no IMAMA, e o que ele tem feito, né, qual o papel dele, qual a importância dele na sociedade para trazer essas informações sobre a prevenção do câncer de mama. Então, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, gurias, sobre o Outubro Rosa e como que surgiu, né?
A gente tem e a cada ano que vai passando, ele vai ficando mais forte. A gente percebe, assim, o movimento que é o Outubro Rosa. Dia 1º de outubro deste ano, quando eu abri as redes sociais, parecia ano novo. Porque era todo mundo postando e colocando roupa rosa e dizendo o que ia fazer, a sua empresa, enfim. Então, a gente sempre fala muito que é um mês que a gente aproveita para fazer uma reflexão, né? Não é só iluminar prédio, não é só andarmos de rosa, né? A gente precisa falar sobre alguns temas. E quando a gente fala de Outubro Rosa, eu trouxe aqui porque tive a honra de passar por uma capacitação com a Susan Komen Foundation, que, na verdade, tudo começou com a Susan. A Susan era uma mulher americana que faleceu aos 36 anos por câncer de mama. Numa época que vocês lembram, eu estou com 54 anos, que a gente nem falava a palavra câncer, porque tinha um medo, se dizia aquela doença. Então, a Susan morreu lá nos Estados Unidos, né, na década de 70, final de 70, onde ainda tinha muito tabu, os tratamentos eram mais difíceis, ainda a medicina não conhecia muito essa doença. E a irmã da Susan, a Nancy, criou, então, uma fundação, né, para falar sobre prevenção, a importância do diagnóstico precoce, acesso a tratamentos. E ela fundou, então, essa fundação e ela fez uma corrida, a Corrida da Cura, que foi no outubro. E aí se começou o Outubro Rosa a nível mundial, né? Foi por esse movimento da morte da Susan, né? Uma mulher tão jovem que acabou morrendo pelo câncer de mama. Então, contextualizando aí o Outubro Rosa, claro, depois chegou ao Brasil em torno de 2002, foi iluminado um prédio, um monumento em São Paulo, e depois começou essas iluminações, se falar, se divulgar muito o Outubro Rosa. Mas eu acho que é importante, né? E eu lembro que há muitos anos, né, voltando aí à idade mais adiantada, sou mais velha que vocês, os Estados Unidos iniciou um trabalho muito forte. Eu não recordo qual foi o presidente, mas ele também, assim, ele usava muito a palavra combate ao câncer, né? Vamos lutar contra essa doença, porque não sabia quem era esse inimigo que chegou, né? Não se tinha muitos tratamentos, ainda tudo era muito novo. Então, acredito, assim, que Europa e os Estados Unidos começaram a fazer esses movimentos, né? Porque a doença, né, foi diagnosticada, iniciou esse diagnóstico por essa doença mais lá para cima, e depois a gente começou a receber as informações que até então se morria e nem sabia do que era, né? Então, mais ou menos te dizendo sobre o Outubro Rosa é isso. E o Instituto da Mama, há 32 anos, fazendo um trabalho em todo o estado do Rio Grande do Sul, ele aproveita, nós trabalhamos de janeiro a janeiro, né? Somos uma associação de pacientes, mas ele aproveita muito esse mês alusivo para falar em momentos como esse, né? Levar a informação da importância do diagnóstico precoce. 54% dos cânceres de mama hoje são diagnosticados avançados, então a gente demora para ter o resultado, para receber o diagnóstico. E aí várias situações. É por falta de acesso ao diagnóstico? O Sistema Único não dá conta? Não. Mas tem uma situação aí que a gente vai falar depois, que é a mulher deixar um tempo para ela, para fazer os seus exames. Ótimo. Sabe, Ita, que aqui, ó, a Suelen Faio, a gente até estava conversando sobre ela antes, né, doutora Andréia? Ela escreveu um recadinho. O IMAMA fez meu primeiro acolhimento após eu ter o diagnóstico de câncer de mama. É uma colega nossa, corretora de imóveis, amiga particular lá de Nova Santa Rita, né, da nossa cidade, e ela foi diagnosticada, e por causa desse acolhimento e também de precocemente ela ver que tinha alguma coisa errada, ela foi buscar ajuda e, graças a Deus, deu tudo certo, fez todo o tratamento, hoje está bem, mas foi acolhida pelo IMAMA. Um abraço para ela. Exatamente, um abraço, Suelen, para ti. Suelen. E que bom, tu és uma vencedora, e ela tem levantado essa bandeira, né? E tem falado muito sobre isso, sobre a importância desse autocuidado, né? E quais têm sido, Rita, as conquistas e os desafios do Instituto em relação a essa conscientização do diagnóstico precoce, né?
Então, eu acho que o Instituto ele vem, né, são conquistas, às vezes desafios, às vezes frustrações, né, porque nós somos do terceiro setor e a gente sempre busca uma parceria com o poder público. Né? É muito importante o terceiro setor entender que ele é um braço, né, do poder público. Então, conquistas, a gente tem muitas leis que a gente, ao longo desse tempo todo de criação do IMAMA, a gente trabalhou muito, incansavelmente, junto ao Congresso, a lei da mamografia a partir dos 40 anos, a lei dos 30 dias, que é a lei que dá o direito da pessoa iniciar e fazer o seu diagnóstico em 30 dias, a lei dos 60 dias, que é uma lei que, a partir do momento do diagnóstico, a pessoa tem até 60 dias para iniciar o tratamento. Isso tudo foi um trabalho muito da instituição, né? Junto com outras instituições nacionais. A gente bate lá na porta do Congresso, a gente leva muita informação técnica, né, para que possa ajudar os legisladores. Aqui no Rio Grande do Sul também, hoje, a gente já tem a lei da navegação de pacientes. Nós conseguimos aprovar no final do ano passado a lei para o teste genético. Então, tudo foi um trabalho muito árduo do IMAMA. Os desafios é fazer com que essas leis aconteçam. Sim. É ter valores, é ter financiamento, é fazer com que a política aconteça, a política pública, e possa retornar para as nossas pacientes, né? Então, conquistas que eu acho que são importantes, desafios, que aí cabe ao poder público, né? As LDOs aí, né? Os planos plurianuais, a gente precisa colocar política pública, financiamento, dar acesso a pacientes, né? O financiamento. Então, acho que isso já é assim, está no sangue da instituição, né? A gente lutar por essas causas que são tão importantes para as nossas pacientes. É importante dizer para vocês que hoje 95% das pacientes atendidas pelo IMAMA são do Sistema Único de Saúde, né? Hoje 75% da população brasileira usa o sistema de saúde, e quem tem plano de saúde usa também o Sistema Único de Saúde, porque faz vacina, Sim. vai no posto, né? Então, saneamento, isso é saúde pública, né? Então, eu acredito que a gente precisa ainda mais fortalecer as nossas leis aí e também os nossos atendimentos. Que maravilha. E aqui o pessoal os nossos associados estão participando. E mais uma coisa que a Suelen falou, bem importante, que ela escreveu aqui: tive apoio nutricional, psicológico, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, né? E para ela disse que foi essencial, foi muito importante todo esse apoio. Também um abraço para a Ótica RF, que é a nossa associada, dando os parabéns à CISA, que trazer esse assunto tão importante e atual, que é o Outubro Rosa, com os cuidados com a saúde. Doutora Vandréia. Bom, a gente levanta muito a questão da prevenção, né? E isso é muito falado em outubro, mas vai muito além, né, da prevenção. Vai na divulgação da informação, vai no acolhimento, no atendimento psicológico. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o trabalho que o IMAMA faz com as pacientes em relação ao diagnóstico. Então, eu acho que tem dois assuntos aí para a gente falar um pouquinho. Sobre a prevenção, acho que é importante, né, a mulher saudável, ela entender que a partir do momento que ela inicia a sua vida adulta, ela precisa fazer prevenção. Ela precisa fazer detecção precoce, não é só para o câncer de mama. Mulher e homens. E aí entra aquela questão que nós estávamos conversando previamente sobre os 40 anos. Então a mulher, quando inicia, né, a sua vida adulta, aí, é importante que ela faça o exame clínico da mama anualmente, mesmo que ela não tenha nenhuma alteração. Se ela, claro, tiver alguma alteração, ela vai relatar. A hora que ela encontrar essa alteração, saindo um líquido do mamilo, a mama começou a ficar aquecida, a mama está com um aspecto de casca de laranja,
alguma alteração que ela não percebia no mês anterior. E aí a gente fala, Andréia, sobre o autoexame, porque ainda os diagnósticos são detectados através do autoexame, né? A gente gostaria que fosse através dos exames de diagnóstico em rastreamento, mas ainda é palpando a mama que a mulher encontra, na maioria das vezes, os nódulos, e aí ela entra em contato com os seus profissionais de saúde, vai no seu posto de saúde e inicia o seu tratamento. O seu diagnóstico, fecha primeiro o diagnóstico e depois inicia o tratamento. Mas é importante a mulher fazer o exame clínico. Quando ela vai fazer o Papa Nicolau, ela já pede para o profissional fazer o exame clínico, a palpação da sua mama. Isso anualmente. Mulheres com menos de 40 que estão entendendo da importância da detecção precoce, seria o ideal, né? No Sistema Único de Saúde é mais difícil, quem tem saúde suplementar é mais fácil, que ela faça anualmente uma ultrassonografia mamária, né? E que ela acompanhe, porque a mulher jovem, com menos de 40, ela tem a mama densa e o exame indicado para fazer rastreamento de mama seria a ultrassonografia mamária. Mulheres a partir dos 40 anos permanecem fazendo seu rastreamento, ou seja, fazendo mamografia anualmente, fazendo o exame clínico da mama e fazendo seu autoexame mensalmente. E qualquer alteração, procurar um médico. Agora, quando a gente fala de mulher com algum sintoma, independente da idade, ela tem que procurar o profissional. Hoje, o Instituto da Mama, ele atende pacientes, né, que fizeram um diagnóstico de câncer de mama e se faz um cadastro dessa paciente numa plataforma, onde ela começa a ser atendida por uma navegadora de pacientes. A navegadora, então, faz o cadastro e inicia um processo, primeiro, de letramento dessa paciente. Porque hoje passar pelo diagnóstico do câncer é muito complexo, né? Então, hoje, pelo SUS, uma consulta varia de 20 a 30 minutos. Então, quando a paciente recebe o diagnóstico fechado, você está com câncer de mama, primeiro, ela só escutou que está com câncer de mama. O restante que o médico falou é tipo blá, 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 uísque sachê, blá, 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 uísque sachê, e ela não escutou mais, né? Então, o IMAMA faz esse trabalho também de letramento dessa paciente, né? Ou seja, vai letrando ela referente a como que vai ser o tratamento, os tipos de tratamento. A gente entrega uma carteirinha, tipo uma carteirinha de vacinação para a paciente, para que ela leve para o profissional que está atendendo ela o masto para a cirurgia, depois o onco para o protocolo de tratamento. Então, ele vai preenchendo, a gente vai ajudando ela a entender o que está acontecendo com ela. E também a sua rede de apoio, né? Porque uma mulher precisa, né, ter uma rede de apoio. Muitas não têm, né? Muitas, o IMAMA faz esse trabalho de rede de apoio. Mas é fundamental o acolhimento da rede de apoio, a atenção da rede de apoio é importantíssima para o tratamento dessa mulher. É fundamental. Então, o IMAMA, então, acolhe, oferece os serviços que são todos gratuitos e essa mulher, então, inicia essa jornada com o IMAMA e finaliza com o IMAMA, porque a gente acompanha ela do início ao fim do tratamento. Que excelente trabalho, né? Rita, tu falaste ali antes um pouquinho sobre a questão da lei de exame genético. Eu gostaria que tu falasse, tu tem como falar um pouquinho a título de informação para nós sobre isso? Porque eu sou uma que o meu médico me pediu que eu fizesse esse exame por uma questão familiar, né? E eu acho que é bem importante essa divulgação também, que tem essa possibilidade, né? Não, isso é a complementar que esse exame genético é indicado para mulheres com predisposição genética que tiveram pessoas familiares com câncer, tanto de útero quanto de mama, né? Isso. Então, na verdade, hoje, dos casos de câncer de mama, 10% a 15% são genéticos, né? O restante são fatores de risco externo que estamos aí expostos. O ano passado, a gente iniciou um processo dentro da Assembleia Legislativa e foi com a delegada Nadine que levamos ela para uma conversa da importância do teste genético, porque não é assim, a Rita vai fazer, eu quero fazer um teste genético. Sim. Não, tem que ter, né, todo um protocolo, tem que ter familiares, né, diagnósticos
antes dos 40 anos, né? Porque hoje, minha mãe, se teve câncer com 60 anos, não é genético, né? É uma questão de exposição de fatores de risco. Mas a gente, então, aprovou com o governador, né? Aprovou primeiro com os deputados, depois sancionamos a lei. E essa lei ainda não foi regulamentada, né? E vai ter todo um protocolo para saber quem vai fazer, quem não vai, porque vai ser pelo Sistema Único de Saúde. A gente vem trabalhando para sensibilizar uma das nossas universidades que participem junto. Hoje, o Hospital de Clínicas, por ser um hospital universitário, ele disponibiliza teste genético para pacientes do Hospital de Clínicas, né? Então, existe essa... Mas, assim, os protocolos são muito específicos, né? BRCA1, BRCA2, tem toda uma questão importante. Não sei se vocês lembram quando a Angelina Jolie fez todo aquele movimento, aquilo movimentou, né? Por quê? Porque ela era uma mulher mutada. E ela fez um movimento da importância, né? Nós temos algumas situações de casos que a mulher tinha na família, fez o teste genético, deu negativo. Depois de 3 meses, ela detectou um câncer de mama. Nossa. Porque ele não era genético, e sim era de fatores de risco. Então, é importante também salientar que eu fiz o teste genético, eu não sou mutada. Sim. Não tenho. Não. Tem que sempre continuar porque, atenta. até porque só Vigilante. 10 a 15% que é genético, o restante é fatores de risco. Sim. Temos bastante pessoas associadas aqui acompanhando o nosso podcast e dizendo que estão muito contentes em poder participar dessa iniciativa e ouvir as informações tão claras e didáticas de todos. Aqui, Óticas Vans, um abraço para o nosso associado. Também da São Camilo Clínica Médica. E aí eu quero entrar, ele falou algo e eu já quero usar isso para fazer uma pergunta. Para nós é um prazer participar especialmente desse episódio que trata de um tema tão importante, não só para mulheres, como também para homens. E aí eu quero entrar num bloco aí de mitos e verdades, perguntar algumas coisas para a Rita sobre isso. Homens também podem ter câncer de mama? É mito ou é verdade? É verdade. A cada 100 mulheres com o diagnóstico, um homem com diagnóstico de câncer de mama. A gente tem, né, atendido ao longo desses anos alguns homens. Claro que é um número muito pequeno, mas eu acho que é importante a gente falar sobre me fugiu a palavra, estou na menopausa, e aí acontece isso. Mas, assim... os sinais de alerta. Não, é que tem essa coisa da vergonha. Não, mas eu sou um homem, como é que eu vou estar com câncer de mama? Né? O tabu... Preconceito. O preconceito. Tá aí, ó. De vez em quando foge tudo da cabeça. Vamos fazer um podcast para falar sobre menopausa também. Sim. E o que acontece? Muitas vezes os diagnósticos são tardios e aí o câncer já está em outro órgão. Então, quando ele é diagnosticado, começou no pulmão, mas às vezes não, começou na mama. Sim. Né? Então, é importante que o homem também tenha um dia para fazer palpação na sua mama, conheça o seu corpo. Eu acho que é fundamental. E a gente, esse ano, fez uma campanha, transforme o autocuidado em rotina. Fale para suas amigas e para os seus amigos. Né? Porque o autocuidado é conhecer o seu corpo. A gente percebe, e é isso que eu queria dizer para vocês, tem tantas leis, a gente já falou tanto sobre a importância do diagnóstico precoce, a gente já falou tanto do acesso ao tratamento, mas tem uma coisa que depende de cada um de nós, que é o nosso autocuidado. Sim. Eu não posso ir na casa de ninguém, dizer, olha, tu tem que ir. Não, é a pessoa que precisa. Isso tanto para homem quanto para mulheres, né? Então, o homem, assim, a gente percebe que ele tem uma dificuldade maior por causa de preconceito, né? O homem deixa ficar muito tarde. E aí tem próstata, né? Em estágios avançados, pulmão, enfim, porque ele também espera mais que a mulher ainda.
Exatamente. E tem também aqui uma pergunta sobre a questão de o autoexame, ele é suficiente para o diagnóstico e se a alimentação e o estilo de vida influenciam na prevenção. O autoexame não é suficiente para o diagnóstico. O autoexame ele serve como um autoconhecimento. Ele vai, Alerta. a partir do momento... Quantas mulheres vocês já conhecem ou vocês já ouviram falar que a mulher... sofri um acidente, bati a mama, eu estava com nódulo. Não, esse nódulo estava lá antes da batida, né? Então, é importante a mulher fazer mensalmente a palpação da sua mama, né? Com tranquilidade, com tempo. Não adianta fazer isso correndo, ou fazer num período errado, tipo antes da menstruação. Não faça. Né? Sim. Depois da menstruação, movimentos sem nunca tirar a mão da mama. E não é possível fazer um diagnóstico de câncer de mama só se palpando. O que vai acontecer é que se tu achou alguma alteração, tu vai procurar o profissional de saúde. O primeiro passo que ele vai fazer é o exame clínico da tua mama. Depois ele vai pedir, se tu tem menos de 40, uma ultrassonografia mamária, se tu tem mais de 40, uma mamografia. Voltando com o resultado, se deu alteração tanto em uma quanto em outra, ele vai complementar. Aí quem fez a ultrassonografia com menos de 40 vai fazer a mamografia e quem fez depois de 40 a mamografia vai fazer a ultra. Bom, deu alterado, não quer dizer que tu esteja com câncer. Tu vai ter que fazer uma biópsia. Sim. Né? Biopsiar. Claro que quem tem saúde suplementar pode fazer uma tomografia, tem alguns outros exames que hoje a gente não fala porque a gente precisa falar para essas 75% de pessoas aí que tem só o Sistema Único de Saúde. Então, é dentro da nossa realidade, né? De fazer o diagnóstico. Sim. Mais uns abraços aqui, tem bastante gente participando. Um abraço para a Andréia, também para a doutora Manuela, que faz parte do nosso núcleo jurídico, RTEC Ocupacional. Muito obrigada por vocês darem atenção a este tema tão importante. E eu quero falar mais uma vez também sobre os nossos patrocinadores deste podcast especial, Felipe Tuon, iGreen e a X4 Contabilidade. Rita, como que é o trabalho no acolhimento emocional e psicológico que o IMAMA oferece? Então, nós oferecemos, primeiro, um acolhimento de 4 encontros né, para paciente. Devido à situação, se vai ter a necessidade ou não, aí vai para psicoterapia por 1 ano. O Instituto atende essa paciente, acolhe por 1 ano. Nós temos uma psicóloga que é contratada, que fica na instituição. Né? Nós também atendemos a rede de apoio, maridos, familiares, filhos, a amiga, a tia, quem está acompanhando a paciente, a gente também atende. Também fizemos atendimentos online, né? Porque é muito importante o atendimento psicológico. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o que a gente escuta muitas vezes das pacientes, né? Elas relutam um pouco. Primeiro porque a nossa paciente, ela tem um perfil de uma mulher que muitas vezes o câncer de mama é a cereja do bolo da vida dela. Né? São tantas as situações, muitas vezes mãe solo, mulheres que trabalham na informalidade, né? Mulheres que muitas vezes são abandonadas pelos maridos quando recebem o diagnóstico. Né? Vou dar um exemplo para vocês, e é muito alto essa incidência de abandono, né, do companheiro quando ela recebe o diagnóstico. E assim, um exemplo rápido, assim, nós tivemos uma paciente que ela estava sendo acompanhada pela navegadora, e navegadora de pacientes é um profissional, lá no IMAMA é uma assistente social, que acompanha essa paciente, ajudando ela a transpor barreiras, conectando ela ao serviço público, ao CRAS, ao CREAS, ao CAPS, atendendo lá dentro do IMAMA, ao posto de saúde. E a paciente mandou uma mensagem pelo WhatsApp: olha, eu estou avisando vocês que eu vou desistir do meu tratamento, porque eu sou uma mãe solo, o local onde eu estava fazendo a radioterapia marcou para as 19 horas, eu moro na região metropolitana, eu não tenho com quem deixar meus filhos nesse horário e eu vou desistir da radioterapia. Então, a gente fez todo um movimento, chamamos a Secretaria de Saúde do município, Conselho Tutelar para validar alguém para ficar com a criança, né? Conversamos também com o serviço para que agendasse
pelo turno da manhã para ela. Então, esse é o nosso trabalho, o nosso dia a dia, né? Acolhendo essa mulher conforme as suas necessidades, entendendo o processo dela, né? A gente faz de tudo para que ela não desista desse tratamento. Muitas desistem, porque são tantas barreiras, né? Mulheres que conseguiram um emprego formal e naquele período que elas estão ali ainda no estágio probatório, recebeu o diagnóstico, elas não querem fazer o tratamento porque não pode faltar o trabalho, porque senão vão embora, não vão ficar. Sim. Então, são várias situações que a mulher passa, né, durante esse processo. E muitas vezes elas passam o tratamento todo trabalhando, né? E enfrentam todo o tratamento trabalhando. Então, isso a gente não pode romantizar, né? Porque é muito difícil passar pelo câncer de mama, né? Mesmo aquela que tem uma rede de apoio, são dias bons, outros dias não tão bons, e a gente precisa lidar com isso. E o atendimento psicológico, né, contribui muito para essa organização dessa mulher. E algumas ainda dizem assim, não, mas eu não preciso que ninguém diga o que eu tenho que fazer. Então, ainda tem muito tabu com atendimento psicológico, infelizmente, né? Da importância, porque faz com que a mulher também revisite algumas situações, que ela possa dar conta de outras. Então, acho que é muito importante, a gente faz muita força para que ela seja atendida psicologicamente. Mas eu vou dizer para vocês, é difícil. Né? Porque a mulher acredita que naquele... E assim, tem um momento do tratamento, que é no início do diagnóstico, no início do tratamento, que realmente é difícil fazer algum atendimento psicológico, porque são muitos exames, tem a cirurgia, então realmente... Mas depois do que inicia o processo, a gente sempre dá uma forçadinha para que elas façam atendimento psicológico. Que riquíssimo essas informações, né? Porque a gente participa ou sabe sobre o Outubro Rosa, busca informações, leitura, mas ouvir de alguém que está no dia a dia, falando, atendendo essas mulheres e buscando também a ajudar no processo é enriquecedor. E é isso que a Cisa tem trazido hoje nesse podcast. E esse apoio, né, a essa prevenção do câncer de mama. E olha que importante nós sabermos que é necessário apoiar. E falando de novo na Suelen, que foi uma pessoa muito próxima a nós quando ela teve o diagnóstico, e a gente viu assim, o apoio da família dela, os parentes. Ela precisou, né, cortar os cabelos, raspar a cabeça, e muitos cortaram e rasparam também por ela, em apoio ao processo que ela teria que passar, e a gente viu isso, que foi muito importante para ela, né? Então, trazer essas informações hoje, eu acho que é muito relevante para que nós, como sociedade, consigamos entender que não é só sobre nós, né? Que a sociedade, ela se faz num todo, você se importando com o outro e você procurando informações para poder ajudá-los, né? E ajudá-lo dentro do contexto que ele vive, né? O que essa mulher vive. E falando nisso, Rita, eu quero te perguntar, e a gente já está partindo para o final, porque a mulher gosta de conversar e o papo tá super bom. Mas eu queria que tu falasse um pouco para nós também como que as pessoas podem contribuir com o IMAMA e com outras instituições que levantam essa bandeira. É bem importante, até porque as instituições, as ligas, né, a gente tem outras instituições aí que trabalham e fazem um trabalho excelente, a PECAM, né, o Estudo da Mama, Camaleão. A gente tem aí uma rede de terceiro setor que acaba sendo um braço, né? Porque hoje o Estudo da Mama oferece atendimento de fisioterapia, orientação jurídica, o banco de perucas, né? Que para a mulher é tão importante essa autoestima. O cabelo para nós é muito importante, né? Tanto que assim... E a Suelen, que está aí nos escutando e nos vendo, né? A gente sabe que passar por uma químio é terrível. Sim. Né? É muito ruim. E dependendo do diagnóstico, porque é importante também salientar, cada tratamento é um tratamento. Muitas vezes as pacientes e sua rede de apoio, eles ficam inseguros e isso não é bom, né? E por isso que a gente também existe para isso, para letrar. Porque, assim, às vezes a paciente
o protocolo dela é fazer químio antes da cirurgia. Só que a amiga fez cirurgia e depois químio. Aí ela fica, mas então o meu tá errado. Sim. Mas por que a fulana fez assim e eu tô fazendo? Porque cada tipo de tumor tem um tratamento, tem uma medicação específica, tem uma forma específica de se tratar. Isso é muito importante. E a rede de apoio, ela precisa também ser letrada, porque a rede precisa ser acompanhada, porque muitas vezes ela deixa a paciente insegura, ou eles ficam inseguros, né? Então, por isso que a gente sempre fala, traz junto quem está contigo. Vem com a gente, porque a gente também explica para essa pessoa. Porque o tratamento do câncer em geral, qualquer tipo, já é uma coisa muito complicada. Então, com a desinformação piora. Então, a importância. E voltando, a gente tem o banco de perucas, a gente trabalha só com cabelo natural, perucas de cabelo natural porque são mais confortáveis, a gente tem as bandanas, a gente tem a prótese externa para aquelas mulheres que não fazem opção por não fazer reconstrução mamária ou não tem indicação mais para fazer. Então, a gente é doado a prótese, né, de silicone, e é importante porque assim a gente percebe que as mulheres com mais de 60, às vezes elas colocam enchimento de paninho, enfim. O que acontece? A coluna sofre com isso. Então, é importante dizer para elas que tem a prótese lá no IMAMA, que vai ficar no mesmo peso da mama que ficou. Se ela não tem as duas, coloca as duas com o mesmo peso, né? Então, a gente tem toda essa orientação para ela. O atendimento nutricional, que é tão importante. Hoje, o IMAMA já tem também yoga, reiki, meditação, pilates. Então, todos esses serviços a mulher também pode usufruir gratuitamente. E também a gente faz grupos, a gente faz muito eventos para pacientes, para cada vez mais que elas possam se letrar, que elas possam levar boas informações, né? E a gente também, é importante dizer que aquela mulher metastática, aquela mulher que já está com a metástase, a gente está ali também para atendê-la e é importante a gente também quebrar esse tabu de mito, né? Hoje, uma mulher metastática, a gente tem pacientes que estão há mais de 20 anos com metástase. Mas porque o câncer hoje é uma doença crônica. E hoje tem medicação, a mulher tem uma qualidade, e o homem também, qualidade de vida, fica super bem. Claro que tem que fazer, né, todo o tratamento. Mas, assim, não é o fim, né? Hoje, a doença metastática não é mais o final, né? É um processo que tu vai ter que cuidar para o resto da tua vida, mas que tu pode tratar e continuar a tua vida aí por muitos e muitos anos. Então, o Instituto da Mama vive muito dos seus projetos, né, de parcerias, de patrocínios, arrecadando tampinha para o IMAMA, ajuda a instituição, sendo um voluntário, né, da instituição, a gente precisa de voluntários. Nós temos voluntários lá de Nova Santa Rita, de Canoas, né? A gente tem voluntários aí de toda a região metropolitana que vão à instituição, que fazem o trabalho para a instituição. E isso faz com que a instituição sobreviva. A gente também tem hoje parcerias com o poder público, né, com secretarias de saúde. Nós temos projetos importantes hoje com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Então, dessa forma, a gente vai mantendo todos esses programas na instituição. E eu quero deixar aqui, quem quiser conhecer mais sobre o IMAMA, né, entra no site, é imama.org.br e lá... No Instagram. Exatamente, o Instagram, redes sociais do IMAMA, e você vai ver muitas informações e também como que você pode contribuir, ajudar, é sempre muito importante. Tem uma pergunta aqui, e aí eu vou deixar para vocês responderem, que eles perguntaram o seguinte: o diagnóstico de câncer de mama dá direito ao afastamento pelo INSS? Sim. O afastamento para o INSS, antes de mais nada, tem que ter a qualidade assegurada na hora do diagnóstico, né? Então, a Rita estava falando aqui muito na questão das mulheres que trabalham na informalidade. E muitas desconhecem que podem contribuir para o INSS mesmo sendo autônomas. Logicamente, algumas, a condição financeira não dá a ela essa oportunidade de estar contribuindo. Isso faz com que, no diagnóstico, ela não tenha direito ao benefício, ao auxílio-doença.
nós temos a possibilidade do LOAS, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício assistencial que o governo oferece de um salário mínimo. Mas ela tem alguns critérios além das limitações que a doença causa para que ela passe numa perícia médica e numa perícia assistencial, onde é avaliado a questão da renda mensal, a renda mensal do grupo familiar. Então, muitas vezes, algumas, por ter um companheiro, um filho solteiro que trabalha, que tem renda, onde esta renda ultrapassa 1/4 do salário mínimo, faz com que ela fique desamparada e não tenha possibilidade de ter o benefício concedido. Então, fica também aqui a orientação das mulheres que puderem fazer essas contribuições, de contribuir para o INSS, para que tenham ali, numa necessidade, este benefício, não somente para o câncer, mas uma doença crônica ou qualquer outro tipo de necessidade, até mesmo um acidente, algo que aconteça. Isso é algo que é muito importante na hora que realmente a mulher, a trabalhadora, fica incapacitada de exercer as suas atividades e se vê ali muito desamparada financeiramente. Ótimas informações. E nós agora realmente estamos partindo para o final. E eu gostaria, Rita, que tu deixasse a tua mensagem, porque ainda nós vamos ter mais um período aqui. Nós vamos ouvir um associado nosso que ganhou o pitch de vendas, né? Lá ele foi sorteado e nós vamos estar ouvindo ele também falando sobre a sua instituição. Logo mais vou chamar ele, mas eu gostaria que se tu tiver alguma coisa a mais que talvez a gente não tenha te perguntado, que tu entenda ser interessante falar, fica à vontade. E deixa a tua mensagem também a todos que estão nos ouvindo e a todas as mulheres e homens sobre esse tão importante projeto. Então, eu acho que a gente precisa falar de um dado que é que cerca de 24% das mulheres brasileiras na faixa etária de rastreamento, ou seja, de 40 a agora 74, porque o governo aumentou expandiu essa idade, não fazem mamografia e nunca fizeram. Então, eu acho que a grande mensagem do Outubro Rosa, do Instituto da Mama e de tudo que foi falado nesse mês, né, é da importância da mulher, né? A mulher dá conta de tanta situação, né? Hoje, a maior incidência de câncer de mama são mulheres de 40 a 69 anos. É no momento que a mulher ela dá prioridade para a sua vida profissional, para a sua família, marido, filhos e para os seus pais. Ela começa a ser cuidadora dos pais também. E é nesse momento que está a maior incidência do câncer. Ou seja, é nesse momento que ela precisa estar mais alerta sobre a saúde dela, porque ninguém cuida de ninguém se não se cuidar. Não existe. Não existe. Eu sou cuidadora, eu adoro cuidar das pessoas. Mas se não gosta de cuidar de si, tem alguma coisa errada. Porque ninguém cuida uma pessoa, uma família, um trabalho, se não se cuida, se não se prioriza. Então, eu acho que a grande mensagem do Outubro Rosa e a minha mensagem para as mulheres, né? Transforme o autocuidado em rotina. E aí eu preciso falar uma situação. Eu acho que, assim, fazer boas escolhas, né? Alimentação saudável. Um momento para fazer exercício físico é fundamental, né? A gente comer mais o que tem que descascar do que o que tem que desenrolar, né? É isso, né? A gente fazer boas escolhas conforme a nossa possibilidade de alimentação, beber muita água, isso é fundamental. O sono é fundamental. E a gente está perdendo para isso aqui, ó. Coisas básicas, né? Que a gente vai deixando. Para isso aqui, Exatamente. né? A gente está perdendo a nossa qualidade do sono pelo celular, pela TV. Então, a gente precisa entender que se a gente não fizer isso por nós, ninguém vai poder fazer. Eu não vou poder ir lá na casa da Dayana para dizer, olha, tu tem... Não, Exato. Sou eu que preciso me conscientizar, né? E eu acho que a gente fez uma campanha muito disso. A mulher dá conta de tanta coisa e não dá conta da sua saúde, né? Não só física, mental. E a mulher tem uma situação muito importante que vocês vão concordar comigo, que é a nossa intuição.
Quando a gente vem aquela intuição de que não tem alguma coisa bem com a gente, não tem. É importante procurar um profissional de saúde, né? E mentalmente, a gente também sabe quando o copo transbordou. Não espere o copo transbordar. Porque isso depois traz também situações que vão ocasionar doenças no teu físico, né? E eu tô falando isso porque todos os dias eu recebo mulheres com diagnóstico e elas trazem muito isso. Eu adoeci no meu trabalho. Eu adoeci num relacionamento que era abusivo. Eu adoeci... E é isso. E a gente precisa fazer boas escolhas. O que é bom para mim? Bom para mim é isso e isso. Então, vamos lá, vamos fazer. Então, acho que o que a gente precisa falar, nós mulheres, não é só nós vestir, né, o que me move é o amor pela vida, não é só isso. A gente precisa discutir com as mulheres que tempo elas estão reservando para elas. Se priorizarem, né? É isso. Que ótimo. Que mensagem maravilhosa. Isso aí é um ato de amor se cuidar. É um ato de amor se cuidar. E você não consegue amar o próximo se não se ama a si mesmo. Você não vai conseguir compreender e nem, talvez, alcançar ele da forma que realmente necessita. Sabe que uma vez eu estava numa sala de espera na Santa Casa, esperando para fazer um exame. E eu nunca esqueci uma frase que eu escutei lá. Tinham duas mulheres conversando e uma delas falou assim: a minha irmã disse para mim que quem procura acha. Que eu tô sempre fazendo exame, que quem procura acha. E eu respondi para ela: quem acha cura. Exatamente. E eu nunca esqueci essa frase. É isso, a Suelen está aí para nos provar. Quem acha a cura. E eu acho que, assim, e uma outra coisa importante, né? A mulher que recebe o diagnóstico de câncer de mama não é uma certidão de óbito. Não é. Hoje, nós temos 95% de chance de cura do câncer de mama, né? A gente precisa chegar cedo. Muitas vezes a mulher jovem não é nem em relação a chegar cedo, é que o câncer, em alguns cânceres em mulher jovem, ele é muito agressivo. Então, quanto antes ela receber o tratamento, mais chances de cura ela tem. E cura mesmo. Sim. Né? Tem que chegar cedo. Mulheres com mais de 40 e com diagnósticos mais avançados, precisa fazer um tratamento mais chatinho? Precisa, mas é importante porque ela vai ter uma qualidade de vida, ela vai ter um tratamento mais alinhado e ela vai viver por muitos e muitos anos. Né? Então, é importante a mulher se conscientizar que não existe mais isso. Eu recebi um atestado de óbito. Não! Sim. Olha o que tem de mulheres aí que receberam o diagnóstico há mais de 30, 40 anos. Né? Estão vivas, estão cheias de vida e a gente vai viver por muito tempo. E hoje a gente está vivendo mais. Né? E uma outra situação, mulheres com mais de 70. Não preciso mais ir no médico, eu tenho mais de 70. Não, precisa permanecer fazendo seus exames ginecológicos. É importante. Que maravilha. Então, é essa a nossa missão dessa noite, com esse podcast tão especial, trazer a você, associado, também a todos que estão participando. E um abraço aqui à Larissa, ao Lázaro, ao Fischer, que deixaram também seus recados, estão gostando muito das informações. É isso, é você se cuidar, é você buscar sempre essas informações, saber, né, o que os institutos podem trazer também de benefício para fazer você passar por esse processo de uma forma mais leve. Né? E com a ajuda de pessoas que com certeza podem te carregar e te ajudar aí para que você tenha um final feliz, né? Que é o caso, eu posso falar da Suelen porque ela é minha amiga, ela tá aqui sim, exatamente, botando mãozinha aqui. E foi isso, a gente passou com ela e a gente soube, assim, ela teve essa intuição, ela buscou ajuda e ela foi atrás de instituições, de médicos que poderiam auxiliar ela. Fez todo o tratamento, passou por todo o processo, não foi fácil, foi difícil, mas hoje ela pode estar aí ajudando outras mulheres, assim como a Rita também, né, que tem todo esse conhecimento, essa bagagem, para nós é um prazer. Que bom, e antes de nós nos despedirmos da Rita e agradecer a presença dela, nós vamos chamar então o nosso querido associado, Tiago Massa, da Clínica São Camilo, e eu até fico feliz, né, doutora Vandréia, que tenha sido um associado da área da saúde, que ganhou o pitch de vendas, e ele vai ter a oportunidade agora, alguns minutos, de estar falando da clínica e do serviço, dos produtos que eles prestam ali na comunidade de Nova Santa Rita.
Então, queremos dar boas-vindas ao Thiago, seja muito bem-vindo e o podcast é teu. Muito boa noite, Rita, Andréia, doutora Vandréia, Daiane. Hoje eu estou como associado e representante da CISA, isso aí a gente vai descobrir depois. Vou separar em 3 blocos a minha participação. Primeiro com o merchan da São Camilo. Gente, a São Camilo é uma clínica médica que está situada no centro de Nova Santa Rita, na Avenida Santa Rita, 1664, lojas 1 e 2. Nós trabalhamos com diversas especialidades médicas. Eu sou psicólogo da clínica. A gente também tem trabalho de nutrição, massagem, acupuntura, auriculoterapia. Então, são vários serviços que a São Camilo oferece de maneira humanizada, com a qualidade do profissional especializado, para que você possa vir, ser bem tratado, ser bem acompanhado, possa ficar, tomar um café, que é o que é importante para nós, é esse acolhimento que Nova Santa Rita nos deu, a gente repassar para a população. O que eu posso contribuir hoje com a Rita é que, por experiência pessoal da nossa família, a minha sogra passou por uma investigação, a descoberta, o tratamento e a vitória. A gente esteve presente no Chá das Vitoriosas, que foi feito na cidade de Nova Santa Rita. A nossa coordenadora da mulher, a Daiane, maravilhosa, que também participou. Então, como psicólogo, o que eu posso dizer é que a investigação ela é essencial para o tratamento. O tratamento precoce ele salva muitas vidas. Mas, do ponto de vista psicológico, é a pessoa se conhecer. A psicoterapia, ela serve para tu entender como você funciona e como você reage ao ambiente, aos estímulos que ele dá para você. Então, quanto mais você se conhecer, melhor você vai saber como reagir. Mesmo que seja quanto a um exame de toque. Porque tem muita gente que tem uma tolerância ao incômodo. Tolera demais aquele desconforto. Então, não vou investigar, vou deixar para depois. O que é um absurdo. Se a pessoa tem o entendimento de que tem alguma coisa errada com ela, a primeira coisa ela tem que fazer é uma investigação. Porque, que nem a Rita falou, o diagnóstico é uma coisa, depois começa outra coisa, que é a batalha. Tem muitos pacientes meus que se perdem, se deixam se desesperar, esquecem de si, ou então eles conseguem chegar num ponto de não se reconhecer. Tem muitas pacientes que eu já trabalhei que tiveram câncer, que não se reconheciam, às vezes por ter que passar por uma cirurgia ou por ter aquele negócio em si, não sabendo se a batalha iria ser vencida. Então, eu acho muito propício que a área da saúde tenha se encontrado no podcast hoje, justamente para a gente contribuir. E eu já tinha falado com a Lígia, que é minha esposa e sócia, de que a gente, possivelmente, do ano que vem, a gente vai querer fazer algum tipo de parceria com o IMAMA, para que a gente possa falar também sobre os serviços, oferecer algumas opções dentro da clínica para que a comunidade possa vir, se inteirar, utilizar os serviços e também contribuir com o IMAMA, porque para nós, também por experiência pessoal, é extrema importância tu ter um diagnóstico, tu ter uma investigação, tu ter um profissional qualificado que está querendo realmente saber da sua saúde. Porque existe uma gama da medicina hoje que não está muito preocupada, que dá um diagnóstico, é uma virose, é isso. Então, nós na clínica temos essa sensibilidade, esse acolhimento, e a gente percebe o trabalho do IMAMA com os depoimentos das mulheres vitoriosas que foram no Chá das Vitoriosas. Então, agradeço demais estar aqui. Hoje eu trouxe um mimo, que eu não sei qual é, porque me foi entregue, eu fui buscar lá embaixo, então a gente vai abrir. Mas, a princípio, é para as mulheres do podcast. Olha só. Me pediram para oferecer em primeira mão aqui. Então, vamos descobrir o que é. Eu não vou escolher cor, gurias. Eu acho que eu vou deixar vocês se resolverem com questões de cor, mas são presentes que a Assis está fornecendo. Que lindo. Que lindo. E eu, como membro associado e representante hoje, entrego. Mas não era ele que ia ganhar o prêmio? Pois é. Nós que ganhamos, coisa Mas boa, então, queremos uma agradecer. inversão Olha positiva. que lindo, mostrem ali. Que lindo.
E o meu diz assim: comece, recomece, permita-se. Maravilhoso. Que lindo. O meu é seja sua própria inspiração. Olha só. Olha que lindo. E o meu é deixa ir, deixa vir, deixa fluir. Que lindo. Muito obrigada, Cisa. Obrigada ao Obrigada. Tiago também. Tiago, que fala agradeço. o endereço ali da São Camilo da Clínica. Nós estamos localizados na Avenida Santa Rita, 1664, lojas 1 e 2, no centro de Nova Santa Rita. Ótimo. Então, você precisando de qualquer uma dos serviços, né, que a clínica oferece, vá lá, converse com eles. E eu creio que vocês já viram, né? Vão ser muito bem recebidos. Obrigada, viu, Tiago, pela tua participação. Gente, muito obrigado. Obrigada também por ser o transportador desse lindo presente que nós recebemos. Queremos agradecer, né, doutora Vandréia, então, aos nossos associados que participaram, também ao Alex, nosso presidente, juntamente com toda a diretoria que nos proporcionou esse momento para falarmos desse assunto tão importante. E eu vou deixar tu dar, então, as honrarias finais aí do nosso podcast. Só um recadinho, porque Thiago. como a gente é membro da CISA, a gente também oferece pacote de descontos no clube de vantagens que a São Camilo oferece. Então, quer dizer, o associado da CISA ele tem 10% de desconto nos planos do nosso clube de vantagens, que já dá 40% sobre o valor da consulta particular e mais descontos em exames e procedimentos variados que a clínica oferece, entende? Então, o associado ele consegue mais um descontinho além do desconto do clube de vantagens, tá? Então, o pacote que a gente oferece aí para o associado da CISA. Maravilha. Tá, gente? Coisa boa. Então, a gente gostaria de agradecer, né, a presença de todos aqui, do pessoal em casa, e dizer que outubro é um mês de prevenção e que não é só o autocuidado e vaidade, e sim é amor e vida. E que a mulher deve, sim, se conhecer, como realmente o Thiago falou, se conhecer seus sinais, que realmente não está bom, buscar ajuda e buscar ali a vida, porque isso é algo que é só ela que faz por ela. É isso. Né? Eu queria agradecer a todos. E Rita, muito, muito feliz, muito obrigada pela tua participação aqui, está contribuindo conosco, excelentes informações. E este instituto que é maravilhoso aqui para o nosso estado, para todas as mulheres. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Instituto da Mama fica na rua Doutor Vale, 157, no bairro Floresta. Portas abertas de segunda a sexta. Mulher que queira tirar alguma dúvida, que queira participar de algum acolhimento, de algum grupo, nos procure. Nós estamos à disposição de todo o estado. Foi uma honra. Adorei, gurias. Muito obrigado. Quem sabe lá no mês da mulher a gente se reúne novamente para falar sobre vários assuntos, porque sempre é tão enriquecedor. Enriquecedor. Exatamente. E eu acho que espaços como esse nos ajudam a também levar mais informações. E às vezes as pessoas precisam daquele movimento, né? Tá na hora mesmo, eu vou fazer meus exames, realmente eu não fiz. Então, acho que sempre é muito válido tudo isso, né? Muito obrigada. Obrigada a todos, então. Obrigado, Rita, Tiago, doutora Vandréia, a todos os nossos associados e amigos que estão conosco. E próximo podcast estaremos divulgando. Compartilhe esse podcast nos seus grupos familiares, também lá no seu Instagram. E continue seguindo a CISA. Muito obrigada e uma ótima noite a todos.